Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai continuar falando aqui de indicadores, pensando em como medir. Acho que vocês já tiveram um tempo para pensar e responder esse questionamento. Então, digam para mim, aí cada um na sua casinha, como que a gente faz para medir? Como é que vocês acham? O título da aula responde, né? Então, a gente faz a mensuração a partir de indicadores institucionais. Nós temos como monitorar indicadores. A gente também pode verificar a qualidade a partir da autoavaliação da instituição, dos colaboradores e de auditoria de instituições externas ou interna mesmo também pode ter um processo de auditoria para verificar se os processos estão seguindo ou não com qualidade. O monitoramento de indicadores é uma alternativa bastante útil para verificar a qualidade, e a gente pode verificar e checar esses pontos, a partir de indicadores, de diversos processos e diversas tarefas desses diversos processos. Para isso, a gente utiliza métricas. Métricas são números, medidas, indicadores que vão permitir que a gente faça essas avaliações. Aí eu expliquei para vocês de que maneira que a gente pode medir, mencionei indicador, mas eu não conceituei. Vocês conseguem conceituar a partir do que já foi dito até agora? O que é de fato um indicador? Digam para mim. A gente pode até continuar discutindo no chat e tudo, mas aqui está a resposta, né? Encontrei duas conceituações, uma da OMS, a outra da Joint Commission. A da OMS indicadores são variáveis, são sinalizadores de medição do desempenho de funções, de sistemas ou de processos ao longo do tempo, que é longitudinalmente, né? E segundo a Joint Commission, o indicador é um valor estatístico que indica a condição do desempenho de um processo ou alcance de uma meta num período de tempo. O indicador, ele é uma ferramenta hoje imprescindível para os serviços de saúde, né? Porque ele é uma forma numérica muito precisa da qualidade do serviço prestado, ele mensura o resultado desse processo, sinalizando a performance da instituição, e ele é um guia, ele é um subsídio para que os gestores da instituição tomem decisões. Então, na verdade, o indicador, por ser um número, né, por ser um indicador numérico, ele é incontestável, gente. Não tem como contestar esse resultado. Tem uma questão importante que eu quero trabalhar com vocês, que são os critérios para se ter um bom indicador. Porque, na verdade, não é qualquer coisa que pode ser indicador, né? Para você determinar o que é um indicador e o que vai se tornar um indicador, você tem que atender a 4 requisitos. Primeiro, para que ele seja adaptável, ou seja, que ele possa mudar à medida que você altera o processo. Então, se você precisar inserir uma ferramenta tecnológica nova, né, que entrou no mercado, esse indicador precisa continuar coexistindo com ela, então ele precisa ser adaptável. Outra questão importante é a estabilidade. Ele tem que conseguir mensurar longitudinalmente aquele processo ao longo do tempo. Então, ele tem que ter essa possibilidade de você conseguir comparar o que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, abril, em 2018, 19, 20, naquele mesmo mês. Então, é extremamente importante essa capacidade de ser longitudinal. Outra questão importante é a rastreabilidade. Ele tem que conseguir verificar o dado, ele tem que conseguir checar o dado em vários pontos do processo. E, por fim, a disponibilidade que ele seja um dado claro, que ele possa ser transformado num número, que ele seja de fácil leitura e de fácil compreensão. Isso é muito importante. Outro critério, ou critérios para a escolha de indicador, é que você tem que ter um problema, né? Para você ter um indicador, você tem que ter uma questão, uma condição que envolva um risco de acontecer um incidente, que você tenha um montante de pessoas ou de tarefas, um volume grande dessas tarefas, o que pode corroborar com um incidente,
e que essas tarefas, né, ou esse atendimento, esse tipo de atendimento, envolva um custo alto. São critérios muito importantes para você definir que aquilo seja determinado como indicador. Outra questão importante é que ele deve ser implementável, que você deve conseguir ter evidências desse processo, dessa condição, para você fazer uma leitura dela. Então, você tem que conseguir transformá-la num número, né? Outra questão importante é que você tenha um grau de controle, você tenha como implementar no seu serviço e que ele seja flexível, que você possa adaptá-lo. E outra questão é que você atenda a requisitos legais, né? Você não pode fazer uma mensuração de algo que é sigiloso, né? Então também tem isso daí. Então, resumindo, gente, para se fazer um indicador, você tem que ter um evento que seja de alta frequência, que envolva alto custo e possa gerar um incidente. Isso é extremamente importante que seja considerado para se ter um indicador. Eu trouxe aqui para vocês um estudo científico que foi publicado na revista Rebem, dos autores aqui que vocês podem ver, Armstrong, Moura, Trindade, Baó, e que fala sobre indicadores de qualidade como ferramenta para gerir boas práticas em saúde. E aqui nesse estudo é bem legal porque os autores eles falam que muitas decisões em serviços de saúde são tomadas a partir do resultado de indicadores, que indicadores são essenciais para se fazer diagnóstico, verificar índices de conformidade, ou seja, se tal procedimento está sendo feito conforme ele foi pensado da melhor maneira para ser feito. Para definir metas, para planejar atividades, ou seja, de um modo geral, para tomar decisões mesmo. Gostaria que vocês lessem. Eu trouxe aqui alguns exemplos de indicadores para vocês. Então, a gente tem indicador de pesquisa científica. Então, por exemplo, eu quero saber se a enfermagem publica mais que a fisioterapia. Você consegue, a partir de indicadores, verificar a quantidade de pesquisas da enfermagem, da fisioterapia e relacionar. Você pode verificar também dados relativos à educação permanente. Aí eu quero saber quantas horas a minha equipe passou treinando. Você pode ter um indicador, você pode construir um indicador para obter esse resultado. Você quer saber quantas pessoas participaram de determinado treinamento que foi à distância. Você pode verificar lá no software de treinamento quantas pessoas participaram e relacionar quantas pessoas deveriam participar para você ter um índice. A gente tem também indicadores administrativos, então indicador de taxa de ocupação, que a gente usa para fazer cálculo de dimensionamento, a gente precisa saber a taxa de ocupação. Hoje a gente está trabalhando por conta do Covid-19, com taxa de ocupação de leito, principalmente leito de alta complexidade, para verificar o quanto o serviço ainda comporta de atendimento. Então, é um dado extremamente importante e que vai envolver questões de vida mesmo, né? Porque a hora que o sistema colapsar, não tem como atender. E o indicador que vai nos dar essa métrica, que nos vai dar essa resposta, é justamente o de taxa de ocupação de leito. Tá? Média de permanência, outro indicador extremamente importante, porque você sabe que a partir do momento, com relação ao Covid-19 novamente, né? Você sabe que a partir do momento que o indivíduo ele passa a usar um leito de alta complexidade, que é um paciente que está ligado a um ventilador mecânico, que ele não vai sair em 2, 3 dias, ele vai ficar 10, 11 dias conectado a esse respirador. Então ele vai ficar com uma permanência muito grande, e aquele leito não estará disponível nos próximos 10 dias, pelo menos. Então, é outro indicador extremamente importante. Taxa de mortalidade, que a gente também tem ouvido falar muito, né? Quantas pessoas têm a doença? Quantas pessoas morrem da doença? Quem morre da doença? Para a gente também é extremamente importante, taxa de rotatividade, taxa de absenteísmo, por que as pessoas saem da instituição, por que as pessoas faltam. Enfim, tem muito indicador aí de administração aí para a gente, que é extremamente importante. Eu coloquei aqui indicadores de gravidade de risco de serviço auxiliar diagnóstico e terapêutico, então a gente sabe que a gente tem muito problema de paciente que espera na recepção, paciente que
tem problema para punção, para colher material, problema para fazer cadastro, gente que não atende o telefone, e tem indicador disso tudo, gente. Indicador disso tudo. E justamente esses indicadores, eles são indicadores que vão checando o processo como um todo. Desde a hora que o paciente entra na instituição e vai fazer o agendamento, até a hora que ele pega o resultado. Então, indicadores que passam aí o processo inteirinho. Aí aqui, ó, eu trouxe para vocês indicadores de assistência, que esse daí vocês conhecem bem. Qual é o indicador? A incidência de lesão por pressão, de dermatite, de queda, de trauma, de flebite, de dor, de extubação, de perda de sonda, de erro de medicação, tudo isso nos interessa bastante, né? Mas eu não tenho uma boa notícia para vocês. Pois é, não tenho uma boa notícia. Aqui tem um outro trabalho na revista Cogitário, uma revista muito boa, um trabalho aqui publicado por Ferreira et al., avaliação dos padrões de qualidade de assistência de enfermagem com indicadores de processo. Esse trabalho é extremamente recente e ele conclui que 50% dos indicadores da enfermagem foram classificados ou classificaram a assistência como insuficiente. Olha que triste, gente. Indicadores mostrando que a gente não atende a proposta de qualidade de assistência de enfermagem. Isso é muito preocupante. E aí eu pergunto para vocês, por quê, hein? A gente já sabe por quê, né? Índices, números de profissionais aquém do que deveria ser, falta de recurso físico, falta de recurso material, enfim. Vamos lá. Como que o indicador se estrutura? Eu já falei para vocês que o indicador é um dado numérico, agora eu vou contar para vocês como que ele se estrutura. Então, aqui, gente, nós temos que o indicador ele é uma razão matemática, eu sei que vocês não curtem muito matemática, também não, mas ele se estrutura dessa maneira. Nós temos um numerador acima e um denominador abaixo, multiplicamos por um n, e aí você tem o número que a métrica numérica é um indicador que vai te dar lá o resultado. Então, o numerador sempre é o evento de interesse. Coloquei aqui para vocês um exemplo. Ó. Número de casos de dermatite perineal durante a internação de julho a dezembro de 2019. Esse é o numerador, é o evento de interesse. E o denominador é toda a população que está sob risco de ter dermatite perineal. Então, quantos tiveram sobre quantos poderiam ter? O total das pessoas que poderiam ter vezes o N, que é um número que vai depender do que você está calculando. Se você trabalha com coeficiente, com taxa de incidência, aí vai depender se você vai calcular por 100, por 1000. Então, é isso que a gente faz. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, indicador de queda, ó. 6 foram as quedas que tivemos aí num determinado mês. 5.321 foram o número de pacientes que poderiam ter caído. Então, colocamos aqui o numerador, o denominador, vezes N, e a gente tem um indicador aqui. Ó. 6 quedas vezes 1000, dividido pelo número de população, que é 5.321, que poderiam ter tido queda. Esse é o nosso indicador, tá? Que é a taxa e o indicador de queda que a gente tem. 1,13 quedas a cada 1000 quedas. 1,13 é o índice de conformidade e aí cada instituição tem seu próprio índice de conformidade. Aí eu deixei para vocês, que eu sei que vocês gostam muito de matemática, uns exercícios para vocês treinarem. Tá aqui, ó. Tá? E aí, daqui a pouquinho a gente continua com a terceira parte da aula, certo? Um pouquinho a gente vai continuar.